O ministro Gilmar Mendes liberou para julgamento a denúncia da PGR contra a deputada federal Carla Zambelli por porte ilegal de arma de fogo. Repórter Valéria Luizetti, mais uma vez aqui com a gente. O caso vai ser analisado no plenário virtual, é isso, Valéria? Exatamente. Boa noite, Thiago, e a todos que nos acompanham. Um caso de bastante repercussão nacional, né? O vídeo do ocorrido repercutiu bastante à época, mas como você disse, o caso será analisado em plenário virtual dos dias 21 a 28 agora do mês de março. Zambelli foi denunciada em janeiro de 2023 pela então vice-procuradora-geral da República, Lindônia Araújo, pelos crimes de porte ilegal de arma e constrangimento ilegal com o emprego de arma. As penas máximas, se somadas, podem chegar a 5 anos de reclusão. A PGR também pede que Zambelli pague R$100 mil por danos coletivos, além do cancelamento definitivo do porte de arma dela. Essa denúncia da PGR acontece por conta do que ocorreu na tarde do dia 29 de outubro de 2022, véspera de segundo turno de eleições aqui no Brasil, quando a deputada federal teve uma discussão com um homem negro e saiu em meio às ruas na região dos Jardins, aqui na capital paulista, apontando a pistola para o homem. Inclusive, um segurança parlamentar que estava junto dela chegou a efetuar um disparo no dia e o policial civil chegou a prendê-lo. A PGR diz que, embora ela tenha o porte legal de arma, ela não poderia ter manejado a pistola em espaço público, o que coloca em risco a coletividade. A Procuradoria também entendeu que o homem que Zambelli estava apontando a arma não apresentava um risco iminente naquele momento e por isso não haveria necessidade de utilizar a pistola, e o constrangimento foi causado a ele. Durante o processo contra a deputada, o ministro Gilmar Mendes pediu então a apreensão de 3 armas de fogo que estavam registradas no nome da deputada. As 3 armas de fogo foram apreendidas tanto em São Paulo quanto em Brasília. 2 delas revólveres, um de 9mm e outra 380, e um revólver, 2 pistolas, uma de 9mm e outra 380, e um revólver 38. O caso, então, será analisado em plenário virtual entre os dias 21 e 28 de março. Perfeito, Valéria. Estaremos acompanhando, claro, esse julgamento virtual no Supremo. Até mais tarde, bom trabalho para você. Começar esse giro com o Nelson Kobayashi. Kobayashi falando sobre o que ela pode sofrer de sanções, dependendo, claro, do posicionamento do Supremo Tribunal Federal. E só uma dúvida, ela é julgada no Supremo por ter foro? Então, o foro, no caso da Carla Zambelli, foi bem discutível quando ela passou a ser julgada lá, né, quando essa questão foi levada ao Supremo Tribunal Federal, porque, teoricamente, para que um parlamentar seja julgado no foro privilegiado, a sua conduta ilegal tem que ter a ver com a sua atividade parlamentar. Inclusive, esse foi o argumento dela. No caso, um argumento que eu acho fraco, porque o uso da arma de fogo em uma campanha política, depois de uma provocação sobre a sua atuação parlamentar, eu acho que tem a ver com a sua atividade parlamentar. Não é um porte ilegal de arma e aquela conduta toda por uma briga de trânsito, ou por uma briga de futebol, ou por qualquer outro caso fortuito, mas é justamente pela sua atuação parlamentar. Então, isso a levou a ser julgada no Supremo Tribunal Federal. Só quero chamar a atenção que, no caso dela, há uma peculiaridade que chama a atenção, Thiago, que é o não oferecimento de um acordo de não persecução penal, que é para aqueles crimes que não têm violência ou grave ameaça e que têm penas mínimas abaixo de 4 anos, que seria o caso de um porte ilegal de arma. No caso dela, o Ministério Público entendeu que não era cabível. No caso do André Janones, de rachadinha, aí foi cabível. Então, você veja que tem ainda ali uma flexibilidade, um campo subjetivo de interpretação por parte do Ministério Público que faz com que uns sejam julgados por um crime de porte ilegal de arma, que não deixou vítima, poderia ter sido muito grave, mas no caso não deixou vítima, e aliás, ela não está respondendo por ter atirado, porque não atirou, mas simplesmente por estar portando em um dia que não podia portar, véspera de eleição, e o outro que praticou corrupção, teve um acordo, vai simplesmente devolver e ter ficha limpa sem nenhum tipo de condenação. Então esse é um ponto a ser questionável também. No caso dela, poderia ter tido um acordo de não persecução penal. De qualquer forma, não é, Dora? Esse caso a prejudicou politicamente e muito, né?
Exatamente, é esse ponto, né? Porque independentemente dela ser condenada ou não na justiça, na política ela já foi condenada, porque principalmente pelo grupo, pela direita, o grupo ao qual ela pertence, tem assim, ela conseguiu atrair antipatia, para dizer o mínimo, do Bolsonaro, que atribui também a ela a derrota, porque aquilo foi ali na véspera da eleição, e também ela não conseguiu mais, embora tenha tido uma grande votação em São Paulo, uma deputada muito bem votada, ela não tem dentro da Câmara acesso a postos importantes, comissões, liderança. Ela bem tentou, mas não conseguiu, porque ela ficou assim como uma espécie de pária, porque aquele ato foi condenado por todo mundo, muita gente por causa do ato em si e muita gente por causa do efeito deletério que aquele ato trouxe ou pode ter trazido para o resultado daquelas eleições de 22.